Oi, pessoal! Eli, acho que ela conseguiu entrar, né? Vamos ver se foi com... E aí, Eli? Com senha. Ah, foi com a senha? É, então realmente é a atualização mesmo do Zoom mesmo. O Gil tá tentando ver se consegue tirar. Vamos ver se dá certo, tá? Ah, bom, então lembrando que aqui, pessoal, para quem não estava no começo, essa fichinha está disponível já para vocês, tá? Eu deixei disponível, então eu vou começar pelo agravo de instrumento, depois eu vou para apelação. O meu agravo está marcado com esse verdinho aqui, eu deixei para vocês essa fichinha, tá? Não precisa tirar foto não, não se preocupem. E aí eu vou usar esse verdinho aqui, tá bom? No meu agravo de instrumento, tá bom? Esse verdinho Tiffany, que eu fico chamando de verdinho Tiffany aqui, tá? Então vamos começar pelo agravo de instrumento e a gente vai colocar na nossa ficha. Por favor, abram aí o artigo 1015 do CPC. Ó, 1015 do CPC, tá? Olha que legal que o agravo de instrumento faz, aliás, que os recursos fazem com a gente, que infelizmente as iniciais não são capazes de fazer por nós, tá? Bom, a primeira coisa, olha que bacana que nós vamos fazer, tá? Já peguem a caneta que vocês decidiram marcar, não sei se vão acompanhar ou não a fichinha que eu sugeri, mas por favor fiquem à vontade, não precisa acompanhar se não quiser. Podem pintar da cor que vocês desejarem pintar, lembrando que pode ter repetição, né? Das iniciais com os recursos, não tem o menor problema. Mas veja só, por exemplo, o que eu fiz no 994 para eu me lembrar quais são as cores que eu marquei? Então eu já deixei aqui no 994, tá vendo? Ó, é o capítulo de abertura dos recursos aqui. Eu já deixei debaixo do 994 agravo de instrumento da cor que eu vou usar. Tá vendo? E o rosinha, apelação, porque eu vou usar a apelação rosa e o agravo vai estar dessa cor aqui, que é esse verdinho, tá bom? Então, só para saber que eu já deixei aqui, tá? Então, veja só. Então, só para a gente olhar, que ele faz assim, ó. Olha que legal. Para a gente saber qual é o recurso. Da sentença, cabe apelação. E não fala mais nada, né? Ó, da sentença cabe apelação, tá? Não vamos discutir mais nada sobre isso e você vai ter que ler assim mesmo. Não discuta sobre o que ele tá dizendo. Cabe apelação, meu filho. Assim, tá escrito sentença lá, apela. Não tá escrito sentença, vai ser uma outra coisa, né? Também não vai. Lógico, né? Vai ter que ser uma outra coisa. Mas aí, olha que legal. Ó, bacana, né? Porque ele fala assim, ó. Do agravo de instrumento, eu tenho decisão interlocutória. Ao mesmo tempo que ele falou, opa, ao mesmo tempo que ele fala que da sentença cabe apelação, ele fala que de uma decisão interlocutória cabe agravo. Tá vendo que legal? E como é que a gente vai pintar isso? Bom, vamos lá. Das cores que nós estamos utilizando, agravo de instrumento, tá bom? Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. E eu vou pedir para você pintar aquilo que nos interessa no direito tributário, tá bom? Vamos pintar só o que é importante para nós. Quando for tutela provisória. Tutela provisória. E posso pedir uma coisa para vocês já? Eu quero pedir para que a gente já coloque tudo que pode aparecer de tutela ou medida liminar. Tutelas provisórias, ele está usando num gênero aqui, né? Tudo que for tutela, tudo que for possibilidade de suspender a exigibilidade de crédito aqui, viu? Então vamos colocar, por favor, façam as seguintes
remissões. Ó, eu vou falar e vocês vão escrevendo aí. Artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009. Então, escrevo a remissão a lápis. Artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009. Também escrevam artigo 300 do Código de Processo Civil. Coloquem também 203, parágrafo 2º do CPC. Pintem também o inciso 5, que é uma rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido do seu pedido de revogação. Quando nega, sabe? Quando a gente tem uma negação, assim, negam pra gente a gratuidade no acesso à justiça. Ou foi concedida a gratuidade, daí simplesmente ela cai. A parte contrária consegue derrubar o nosso pedido de gratuidade, sabe? É isso. O pedido de gratuidade não é o mérito, né? Não é o mérito, é uma decisão interlocutória. Então, pode aparecer na nossa prova. Olha que legal, olha o que pode aparecer na nossa prova. Olha que bacana, que essa aqui aparece mesmo, ó. Quando ele quer agravo, ele usa isso aqui. Concessão, mas não pinte tudo. Pinte apenas modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, ele julga contra você. Ele caça lá, modifica o efeito suspensivo, ele nega o efeito suspensivo. Você vai escrever 919, parágrafo 1º do CPC. Tem o 919 aqui, tô faltando o parágrafo 1º, tá? Tem o 919 no meu, só que só tá sem o parágrafo 1º, dá uma olhada aí. Pro, mas por que você colocou 297 e 921? Porque a exceção de pré-executividade também tá aqui. Não é defesa na execução fiscal? Não é? Então, você vai colocar 297, 9213 do CPC. Então, aqui nós estamos... Deixa eu sair da frente, perdão. Opa! Aqui nós estamos nos embargos, né? E aqui na exceção de pré-executividade. Saindo daqui, outros casos expressamente referidos na lei. Por favor, coloquem artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009. E olha que legal! Artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009. Vamos comigo para esse lugar? Vamos lá? Porque todas as vezes que tem mandado de segurança, que ele quer recurso, ele coloca MS no seu enunciado, ele pede esse artigo aqui, ó. Ó, prestem atenção no que eu falei, vou repetir a informação, olhem para mim agora, antes de vocês fazerem remissão, olha para cá. Ó, quando ele quer agravo de instrumento e ele contou uma história sobre mandado de segurança, a fundamentação também está no MS. Olha que legal, o MS tem uma cola. Eu falei para vocês quando a gente estava marcando MS que não era para marcar tudo, que era só quando a gente estivesse lá no recurso que a gente ia voltar a marcar algumas coisas. Dentro do próprio mandado de segurança tem, olha que legal, dentro do próprio MS tem uma questão importantíssima. Vamos lá para o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 2016 de 2009. Vamos lá para ele, tá? Aí, deixa eu abrir aqui por cima, né? Que essa fica mais fácil pra achar. No meu MS.
Aqui. Tanto é verdade, pessoal, que olha como é que eu fiz. Olhem pro meu VAD agora. Depois vocês marcam aí. Olha pro meu. Olha pra cá. Olha meu clips, ele está na lateral. E eu pintei da cor do meu agravo. Tá vendo, ó? A cor do agravo tá pintada no meio do mandado de segurança. Mas o meu clips está na lateral. Todo o restante do MS não tá pintado dessa cor. Olha só o parágrafo primeiro que ele diz, pessoal. Da decisão do juiz de primeiro grau, pinte apenas isso que eu coloco aqui, ó. Denegar a liminar, caberá agravo de instrumento, tá bom? Somente essas informações devem ser pintadas, tá? Ó, da decisão do juiz de primeiro grau, que denegar a liminar, caberá agravo de instrumento. Tá bom? E você vai deixar a remissão se você não tiver, provável que você tenha, né? Ó, artigos 1015 a 1020 do CPC. Vai usar esse artigo no cabimento? Se for MS, sim. Só se for mandado de segurança. Senão você não precisa usar. Você vai usar o quê? Só o 1015 do CPC, tá? É que aqui, o que ele fez? Ele deixou a gente tem mais uma cola, né? Ele reforça a situação de que contra uma decisão de primeiro grau que denega a liminar cabe agravo, tá? Ele reforça, né? Então, embaixo a gente vai colocar artigo 1015 a 1020 do CPC. Lembra do clips, tá? Ó. Então, ó, coloquei o clips aqui ao lado, que é a mesma cor que eu tô pintando o meu agravo. Vamos voltar pro agravo lá no 1015? Opa. Aqui. Então, vamos para o parágrafo único, tá? De onde nós paramos aqui. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no processo de execução. Então, vamos pintar apenas essa parte, tá? Ó, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no processo de execução, tá bom? É isso que nos interessa, que a gente não precisa de mais nada. Ah, e tem uma cola muito legal. Olha que bacana para você não ter dúvidas se a gente vai precisar de duas peças, né? De uma petição de interposição ou se a gente tem uma única, o que a gente vai precisar, tá? Fiquem tranquilos, olha que legal o artigo 1016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. Tá vendo que não precisa de duas petições, né? Não vai ter razões recursais. A petição de deposição e razões recursais, ó, diretamente ao tribunal por meio de petição com os seguintes requisitos. Se te der um branco de estrutura, tá aqui a colinha. Então uma petição única que tem que ter o nome das partes, a qualificação completa, né? Do sujeito ativo e o sujeito passivo, a exposição do fato e do direito, as razões. Tá vendo que legal, ó? O que é o fato, Pro? A historinha que ele contou lá no enunciado. O que é o direito? Que aconteceu com a pessoa, né? Que foi negado alguma coisa para ela lá pelo juiz de primeiro grau, né? As razões do pedido de reforma é a tese, ó. Olha que legal. As razões do pedido de reforma ou de invalidade da decisão e o próprio pedido. Pro, é verdade, né? Tem os pedidos também, né? Isso mesmo. Olha que legal. Nome, fato e direito. A sua tese, o nome e endereço completo dos advogados constantes do processo. 1017, que eu falei que é obrigatório. Isso aqui é obrigatório. Isso aqui é que vai te dar de 0,2 a 1 ponto no agravo. A petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da petição inicial da contestação,
da petição que ensejou essa decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, isso aqui é uma instrumentalização, ó, tá bom? Ó, da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações otorgadas aos advogados do agravado, do agravante e do agravado, perdão. Isso aqui é obrigatório que conste dentro da sua petição, que nessa prova ele deu, acho que na prova que nós demos ele deve ter dado 0,30, mas ele dá de 0,20 até 1 ponto, tá? Às vezes pode valer 0,7, 0,8, 0,75, 0,5, tá bom? Parágrafo 1º. Acompanhará a petição comprovante do pagamento das custas, que é o preparo recursal, né? É obrigatória a comprovação, senão o recurso vai ser julgado deserto, né, pessoal? E do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelo tribunal. Vamos continuar aqui na nossa marcação, tá bom? 1019, vamos pular. O restante aqui não é interessante para nós nesse momento da nossa vida. Recebido o agravo de instrumento, no tribunal é distribuído diretamente. Pula uma parte. Esse restante aqui você não vai pintar. Aí tem que pintar no prazo de 5 dias, viu? Eu que esqueci de pintar. Deixa eu colocar aqui, deixa eu consertar isso que eu fiz, né? Que eu deixei de fazer, na realidade, ó. Ele pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz que juiz pro de primeiro grau a sua decisão. Então eu posso pedir o efeito suspensivo, né? Na nossa prova a gente sempre vai pedir efeito suspensivo, tá? E aqui eu coloquei o 995, o parágrafo único do CPC. Por quê, professora? Porque os elementos vão estar aqui. Então, ó, prestem atenção no que eu vou explicar. Daqui a pouquinho vocês terminam de pintar. Prestem atenção no que eu vou explicar, senão vai ficar claro. No inciso 1º do nome 1019, ele deu para nós a possibilidade de requerer efeito suspensivo, não foi? Mas ele não explicou pra gente como é que é o efeito suspensivo, né? Ele só diz, pode ser que o efeito suspensivo seja concedido, mas ele não falou a forma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar assim. Bom, ele falou que eu posso ter efeito suspensivo no agravo de instrumento. Pode, ó. Ele pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ou deferir em antecipação a pretensão recursal, avisando o juiz de primeiro grau que ele está fazendo isso. Mas o lugar onde... Então você tem que citar esse. O lugar onde ele vai falar quais são os elementos do efeito recursal, sabe, da tutela recursal, vão estar no 995, parágrafo único do CPC. Então, além de deixar pintado, você precisa fazer essa remissão. 995, parágrafo único do CPC. E vamos lá para ele? 995. Só que é o seguinte, né? O 995 precisa de caneta amarelinha. Por quê, Pro? Por causa que ele cabe para os efeitos suspensivos que a gente precisa. A gente vai precisar dele. Para vários momentos da nossa vida, né? Pro, você quer me falar os momentos? Quero. Eu te falo. Ó. Os recursos. Então, 995. Ó, cuidado que não é para pintar tudo, tá? Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Só que você vai pintar o restante, não é essa parte aqui. Que a gente precisa do efeito recursal, né? Da suspensão. Você vai pintar salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recursal, recorrida poderá ser suspensa, ó. Suspensão recursal aqui, ó. Por decisão do relator. Se da imediata produção de seus efeitos
houver risco de dano. Eita, ele trouxe elementos que eu preciso. Olha que legal. É só fazer a paráfrase. Risco de dano de difícil ou impossível reparação. A mesma coisa que a tutela fala pra gente, né? Por isso que no gabarito ele escreve tutela lá. Você viu que ele escreveu tutela? Ou tutela, ou tutela, ou tutela. E ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tá vendo? Ó? Olha que legal. Então, professora, muitos professores ensinam que não tem efeito suspensivo. O pessoal não só tem como cair na prova, vocês viram um gabarito aí, né? Que ele deu 1 e pouco pro efeito suspensivo. Não deu meio ponto, outra prova foi 1 ponto, outra prova 1,5. Tem efeito suspensivo? Sim. É possível, sim, efeito suspensivo no agravo de instrumento, tá? Tá bom? Aqui, você vai colocar 1015 do CPC, porque você já está deixando a cola que cabe para agravo, né? A gente vai fazer em vários lugares para você não ter dúvida que cabe, tá? Então deixa aí 1015 do CPC. Outro artigo que eu quero que você deixe em amarelo. Esse aqui, ó. 932. No nosso caso, pessoal, esperem para marcar, calma, presta atenção na minha explicação. No nosso caso, a gente tem muita súmula, né? O direito tributário tem muita súmula. A gente usa a súmula em todas as provas, né? Iniciais e recursos. Então, se for caso de súmula aqui, provavelmente é o nosso caso, a nossa situação, a gente vai ter que usar o 932. Por isso que a gente vai deixar, ó, o clips aqui. A gente vai pintar de amarelo e vamos deixar o clips aqui. Porque é provável que no agravo de instrumento a gente tenha uma questão de tese que seja objeto de súmula. E ele diz assim, ó, 932, incube ao relator, tá? Inciso 4. Agora, nesse momento, é o 4 que eu quero que você pinte. Negar provimento a recurso que for contrário a. Súmula do STF ou do STJ? Ó, então quer dizer que olha como é importante para nós. Ó, súmula do STF ou do STJ. Tá? Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em recurso repetitivo. Lembra que tinha um negócio de recurso repetitivo dentro do nosso enunciado? Tinha lá, não tinha? Era um relator. Que inclusive ele colocou lá uma colinha para você saber que aquilo já era objeto de recurso repetitivo, né? Aquela situação já era decidida, né? Com uma certa recorrência dentro do tribunal. Tá vendo? E C. Entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência. E eu vou ensinar para vocês onde a gente vai colocar todos esses artigos, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai encaixar direitinho, né? Onde que eles servem, tá? Olha que interessante, para você entender para que serve o relator, né? Por que ele acontece um sorteio e alguém é sorteado como sendo o relator daquele processo. E ele que vai conduzir aquele processo ali, vai existir dele, vai vir uma decisão monocrática desse relator do processo, tá? Desse processo que veio lá do primeiro grau para ele, né? Então, incube ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de provas, bem como, quando for o caso, homologar uma autocomposição das partes, cabe a ele. Apreciar pedido de tutela provisória, tá vendo? É ele que aprecia o pedido de tutela provisória dos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Tem processo
Que começa direto no tribunal, professora, de um desembargador? Aham, tem processo que começa por lá, por conta da pessoa, sabe? Por conta da pessoa que está propondo a ação, começa no segundo grau, em razão desse foro privilegiado, começa no segundo grau, não começa no primeiro. 3. Não reconhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aí ele vai negar, vai ser julgado deserto. Negar provimento do recurso que for contrário a. Então, são vários atos que esse relator realiza, né? Então, a gente vai deixar isso de amarelinho, porque é muito provável que a gente utilize qual inciso? É provável que nós utilizemos muito provável, tá? Que a gente utilize o 9324, letra A. É provável que seja esta letra. 9324A. Pode ser que a gente use a B e pode ser que a gente use a C também, tá bom? Então, deixar em amarelinho aí, junto com o clips na sua lateral, né? Para você saber que a gente vai fazer uso dele, tá? Ficou claro mais ou menos, pessoal, nessa... É quase que uma coisinha Frankenstein que ele vai... Mas ele põe muito elemento, né? É diferente do processo tributário, porque a gente não tem um código simplificado, né? Do direito tributário. A gente não tem. E aí a gente vai pegando coisas, assim, de lugares muito diferentes de um lugar para o outro, né? Aqui não. Aqui a gente tem uma concentração da tutela recursal. Dessa garantia, dessa defesa, né, dessa possibilidade da gente conseguir olhar e falar, é verdade, cabe aqui. E olha que interessante, né? Ele acaba de falar, ó, ele acaba de falar no 1020, depois ele já vai falar de agravo interno. Olha aqui, tá vendo? Ele acaba de falar. Ele não fala mais outras coisas. Isso tá assim, mais concentrado no lugar, né? Quando ele tá falando do agravo. Ele não fica mudando o assunto. Vamos continuar marcando então? Olha lá. Então, nós estamos lá no efeito suspensivo, né? Eu havia explicado para vocês, a gente foi lá no 995, aí aproveitei e coloquei o 932 também. E ordenará. Olha, um dos pedidos está aqui. Olha que legal. Intimação do agravado, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído ou pelo Diário de Justiça. Vamos pintar. Para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessário ao julgamento do recurso. Então, ele tem prazo de 15 dias, né? A gente vai colocar lá que ele tem prazo de 15 dias para responder. E determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias. A situação do MP é a situação prevista pelo artigo 12 da Lei do MS, artigo 12 da Lei 12.016 de 2009, a oitiva do MP, né, que é obrigatória conforme a Lei do Mandado de Segurança. Então, é nesta situação, tá bom? Por isso a gente coloca ali o artigo 12 da Lei 12.016 de 2009. Tá bom? O 1020 a gente não precisa pintar, porque é uma questão relacionada ao rito processual, tá? Então, olha que legal. Do 1015 ao 1020 a gente tem o agravo de instrumento, tá? Falando pra gente a petição, o que a gente tem que colocar, quais as informações são importantes, tem uma estrutura ali, um esqueleto mesmo, né, dela montadinha para nós, né? A gente tem um esqueletinho quase que pronto ali, né? Bom, então vamos pro nosso recreio, nosso intervalo de 10 minutinhos, e a gente volta para fazer a ficha do agravo, tá bom? Vamos fazer a fichinha do agravo, porque ela é pequenininha, ela é bem curtinha também. A gente faz a ficha do agravo, depois a gente entra na apelação, para fazer a fichinha da apelação, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.